Mas se tu quiser eu gravo e coloco lá no YouTube e depois tu quiser rever. Então, muito bem. Dados A, B e X satisfaz isso, né? E aí tem essa segunda propriedade. Se o Y é um conjunto que contém o A e contém o B, então contém o X. Aí prove que... Tu não precisa também escrever, porque eu vou te enviar esse PDF disso do que eu estou escrevendo aqui. Ok? E aí a ideia é o seguinte, como eu quero mostrar que o X é a união, eu mostro que o X está contido em A e o X está contido em B, né? Sempre é essa a ideia. Então mostraremos que X está contido em A, X contém a união, né? E o X contém, aliás, está contido na interseção. E aí tem uma dessas inclusões aqui que é fácil. Não seria contém e está contido, né? Ó, contém a união e está contido. Ah, eu botei foi interseção, né? Sim, né? Que é uma ideia boa. Isso. Contém e está contido. Tem uma delas que é fácil, que é essa daqui. Porque pelo item A, se o X contém o A e contém o B, ele contém interseção. É uma propriedade que tem. Se o X contém o A e o X contém o B, aí tem uma propriedade que é o seguinte, que é... Eu vou escrever aqui. Por exemplo, imagina, X contém A e o Y contém o B. Aí os dois primeiros unidos contêm os dois de baixo aqui. A propriedade que é assim. Aí então aqui seria assim, X unido com X contém A unido com B. E aí o X unido com X é ele mesmo. Ok? Então a primeira parte já foi provada, né? Que o X contém o... Aí a parte... Essa propriedade aqui tem no livro. Na parte, no comecinho. Deixa eu colocar aqui. Página 6. Só para dar uma olhada. Aí essa parte... Essa segunda aqui é que tem um truque que é o seguinte. Porque nessa propriedade aqui... Aqui não é se, é como, né? Como por A, né? E aí o seguinte, da propriedade B, você tem o seguinte, se eu tenho um conjunto qualquer Y que contém o A e contém o B, então esse Y contém o X. E aí o truque é perceber que eu posso tomar esse Y como se fosse a união. Que o Y pode ser qualquer conjunto. Uhum. Ou então, basicamente assim, note que, né, que a união contém o A e contém o B. Né? E aí, pela propriedade B, a união contém o X, porque, novamente, se o Y é um conjunto que contém o A e contém o B, ele vai conter o X. E aí acabou. Então o truque é a ser jogada. Então o truque aqui é você perceber que aquele Y pode ser qualquer conjunto que satisfaz aquela propriedade. Entendeu, né? Muito bem.
Agora, Não tem necessidade de a gente fazer a manifestação dela, nesse caso, não. tipo, É, porque o truque, essa questão permite esses truques, né? Que no caso você está perguntando assim, primeiro coloca um X lá e mostra que ele tá, né? Depois um X na união. Nesse caso não precisou pela estrutura da questão. Já vai meio que vai direto. Ó, já que tu tava com dúvida na injetiva, então vamos fazer aqui um exemplo. essa 13. Ela é difícil. Vamos fazer a 14 primeiro. Tá bom. Vamos fazer a 14 e aí a gente vai fazer essas outras aí com injetiva sobre adjetiva. Mas, por exemplo, né, a função, ou f, é injetiva, né? Se somente se, aí você tem duas propriedades aqui que podem ser provadas. Você pode provar que f de x implica em x igual a y, né? Ou essa de baixo, x diferente de y implica em f de x diferente. Negativo. Isso. Sempre essas duas estratégias. Ou em geral, né? Essa aqui talvez seja mais fácil de, ou seja, tem mais situações que essa de cima aqui é mais utilizada, mas não implica que a de baixo não seja. E aí, então, vamos lá justamente para a questão 13, né? Isso, 14, né? A 13 é a difícil que eu falei, né? Então, F Tu lembra que esse f é menos 1 de x? A imagem, no caso é a imagem inversa, não? Aqui geralmente muita gente confunde com a função inversa, né? Mas não é a função inversa. Explica essa diferença. Vamos lá. Então vamos pular um pouquinho, vou fazer um exemplo aqui. Depois a gente volta, né? Então, eu vou colocar a definição, vou te dar um exemplo e aí tu vai entender. Você tem uma função de A em B. Aqui eu vou até colocar na página para depois estudar uma página 13, tá? Aí eu vou pegar um ponto, estou pegando aqui no livro. Seja f e y, você vai pegar um ponto não, perdão, um conjunto no contradomínio. Daí, a imagem inversa de y
pela função f. Então, nesse caso, antes da gente ir nessa questão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar disso, aí eu vou colocar as principais propriedades, tá? A gente vai provar essas propriedades, depois a gente volta na questão. Que aí tu vai se acostumar com isso. Já que é um ponto que tu não tá lembrando. Então, pela função f é o conjunto. Eu vou colocar a definição aqui. F a menos 1 então vamos lá. Eu tenho eu vou fazer um desenho aqui que fica mais claro para tu, depois eu vou fazer um exemplo. Imagina que aqui é o A, tá? Aqui é o B. E aí eu vou pegar um conjunto menor aqui dentro. Que é o Y. Tá? A imagem inversa é um conjunto do domínio Então, imagina o seguinte, você tem a função de A em B, e aí você pega um conjunto do contradomínio Y. A imagem inversa do Y são todos os pontos tais que o F desse aqui vai cair aqui. É um conjunto que todos os pontos de A, que a imagem dele vai cair justamente naquele Y. Agora, eu vou fazer um exemplo aqui com funções. Fica bem mais claro para tu, ó. O gráfico da função a gente sabe que é dessa x² é uma parábolazinha, né? Aí você vai pegar o y é um conjunto do contradomínio. Então ele está aqui, ó. O y é essa faixa aqui, esse intervalinho aqui, tá? Aí eu vou te perguntar quais são os pontos do eixo x ou do domínio, né? Que quando eu calculo a imagem dele vai cair justamente nesse intervalo. Aí qualquer ponto do intervalo menos 1 a 1 vai ter essa propriedade. Esse é o conjunto. Imagem inversa. Imagem inversa. Entendeu, né? Porque qualquer ponto deste aqui, quando eu calculo a imagem dele, vai cair lá no y. Entendeu, né? É que a nomenclatura parece que não entendi. Parece. Exatamente. Né? Exatamente. Então, muito bem. Aí tem algumas propriedades aqui. É bom, eu vou provar para tu se acostumar com essa definição aqui, tá? E aí depois a gente vai partir para o exercício. Que é na página seguinte. Aí eu vou fazer uma por uma e a gente vai provando. Então, dado
página da propriedade? 14. Página 14. São 6 propriedades. Tem assim, a imagem inversa da união é a imagem inversa, é a união das imagens inversas, né? Deixa eu ver aqui como é que tá. Pronto, eu vou ter que colocar na outra página. Tranquilo. Lembrando que Y e Z aqui, eles estão no contradomínio. E pode ver essa diferença de notação. Não, é porque... qual livro tu está se referindo? De um livro qualquer? Não, é só tu... O quê? Não, não tem. Mas ele... No menorzinho não tem. Mas essa imagem inversa é a mesma notação, só que o menorzinho ele vai usar, ele não define, né? Ele só vai usar lá na frente, no capítulo de limite. Não, é porque esse capítulo 1 ele não tem no pequeno, né? Mas é meio assim. Não tem no pequenininho, basicamente. Geralmente usam um pequeno mesmo. Usa o pequeno só porque para o professor é mais fácil, porque ele é mais resumido. Mas não significa que não cai a questão desse grande. Por exemplo, quando eu fiz o verão, a primeira prova tinha 2 questões desse grandão. Eu lembro muito bem, e eu sei justamente quais são as questões. Então, cai porque são questões mais difíceis do que o... E o grandão, o pequeno ele tem resposta, o grande não tem, né? Ó, vamos lá. Provar isso aqui, né? Eu sempre recomendo você repetir a definição. Por exemplo, f a menos 1 de y. O que é isso aqui, né? São os x do A, tá esquerdo, o f dele cai aqui. Né? E aí o seguinte, isso aqui é a mesma coisa. O f de x está em A, ou perdão, está em Y, ou está em Z, né? E aí, por exemplo, o que significa... No caso, x pertence a f de x pertence a y. Ou f de x. Aí, por exemplo, se eu pegar um x ali, né? Como x está em A, então tem-se que o x
pertence a f menos 1 de y. Por quê, né? Porque se o x está aqui, então ele é um ponto de A. Aqui, ó. Ele é um ponto de A. Tá o que? O f de x está em y ou está em z, né? Aí da primeira ele é um ponto de A. Se ele estiver aqui, quer dizer que ele estará aqui, pela definição, né? Se ele estiver, perdão, é isso mesmo. Se ele estiver aqui, quer dizer que o x é um ponto de A, tal que o f dele está aqui, quer dizer que o x está no f a menos 1 de z. Certo? Logo, ele tem que estar na união, né? Se ele está em um ou no outro, ele tem que estar na união. Certo? Algo que confunde muito é ficar olhando esse f menos 1 como Função inversa. uma função inversa, né? É a imagem inversa. Agora é só pegar o contrário, por exemplo, se está na união, é meio que, por exemplo, se o x está aqui, né? Eu tenho o quê? Que o x está em A, né? E x pertence a um ou outro, né? E aí é meio que direto. Porque se o x está em um e está no outro, por exemplo, e aí se o x o x está nessa imagem inversa de y ou está na imagem inversa de z. Significa que o f de x está em y ou está aqui. Se ele está no um ou no outro, né? Exato, f de x está na união, né? Aí pronto, se ele é um ponto de A que o f de x está na união, quer dizer que o x está na imagem inversa da união. Essa confusão da imagem inversa com a função inversa é muito comum, porque é a mesma notação. Então, é só questão de costume mesmo. Com o tempo, você acostuma. Conseguiu entender isso aqui? Isso. Uhum. É importante a gente fazer essas aqui, porque para os exercícios que usam esse negócio, a gente vai precisar. Eu vou fazer uma aqui. Oi? Isso. Essa aí, a interseção eu vou deixar para tu dar uma lida, porque ele tem feito aqui, eu acho. Tem. A interseção é a mesma tema. Aí tem esse aqui, que é o f a menos 1 do complementar. Vamos fazer esse aqui. Por exemplo, se eu pego um x, eu tenho que mostrar que um está contido no outro, né? Essa tua nomenclatura já é diferente do livro, né? É porque tem uma diferençazinha do livro com esse. Ele usa as duas, só que tem uma diferença.
entre isso e isso aqui. Mas eu não vou entrar nesse detalhe não, mas tu imagina que é esse aqui sempre, que é o mais comum. Tá bom. Por exemplo, eu vou mostrar que um está contido no outro, né? Eu acho que dá até para fazer esse soma em si. Um caso de uma vez só, por exemplo, o x está contido, pertence aqui, implica que o x está em A, né? E o f de x está no y complementar, certo? Se vamos ver se dá mesmo. Porque agora o f de x não está aqui, quer dizer que ele não está em y, né? Essa aqui está feita. Aqui essa somente se é. Então, x está em A. Agora o seguinte, ó. Só para a gente entender, vou colocar aqui de vermelho, o que significa o f é menos 1 de y. Tá? Então, o f é menos 1 de y é o conjunto de pontos x que estão em A e tal que o f de x está em y. Observa aqui, ó, que o x está em A, mas o f de x não está em y. Então, esse x aqui, ele não está nesse conjunto vermelho, certo? Uhum. Então, ele está onde? Ele está no complementar. Complementar dele. Uhum. Entendeu? É isso. E aí, aqui dá para fazer voltando, porque se o x está, por exemplo, se o x pertence a esse complementar, ele tem que satisfazer isso, né? Porque se ele não se satisfizesse, ele não estaria em complementar. Então, vale essa implicação aqui. Se está aqui, quer dizer que o f de x tem que estar no y complementar. Então, vale isso. E aí, se satisfaz essa, ele tem que estar aqui. Por isso que... meio que você faz a ida e a volta, ou as duas inclusões ao mesmo tempo. Entendi. Entendeu, né? Aí esses outros aqui são mais simples. Olha isso aqui, por exemplo, né? Y está contido em Z, eu tenho que provar que vale isso. Aí, por exemplo, x está em A e o f de x está em Y. E aí acabou, porque como o Y está contido em Z, né? Está contido, o f de x está contido, pertence a z. Exato. E ele tem que estar na imagem inversa, né? Isso. E tá no outro. Uhum. Vale. É porque como eu coloquei, se x é porque já está implícito que é qualquer aqui, né? Mas você pode botar para todo x, ou então tome x qualquer. Mas aqui o x não é arbitrário. Se x está aqui, então ele está lá. Mas se quiser especificar mais, dado x aqui, né?
Essas duas aqui eu vou deixar para tu verificar. Mas é bobagem. Não tem nada de difícil. Pronto. Agora sim a gente pode fazer exercício 14, né? Então, o primeiro item é f a menos 1 disso aqui, né? E aí o que que é? Pega um ponto em x, né? E mostra que ele está aqui. Por exemplo, x pertence... Aliás, o que que é f de x, né? F é menos 1. O que é isso aqui, né? São x em A, tais que f de x pertence... Não é isso? F de x pertence a f de x. Quem lembrando, aqui no caso... Aqui, esse aqui está fazendo o papel do y, né? Ok? Aí aqui, da hora que você escreve esse conjunto, fica mais fácil. Porque para todo x no x, o f de x vai estar no conjunto... Que esse aqui é a imagem do x, né? Só lembrando aqui, ó. F de x é o conjunto formado pelos f de x com x em A, que é a imagem do conjunto x, né? E é imediato, ó, porque para todo x em x, o f de x está no x. Não é isso? Não, não entendi. Ó, por exemplo... Tem, eu ia fazer exatamente isso. Aqui eu vou pegar o A e o B, tá? Aí você, por exemplo, pega um ponto no X, ou perdão, um X no A, a imagem dele é isso aqui, né? Agora, o que significa a imagem de um conjunto? Quando você pega um conjunto X aqui, aí todos os pontos que eu pego nesse conjunto X e calculo a imagem dele, a gente representa por f de X. Então, pega um ponto X aqui. O conjunto imagem, porque tem a imagem do ponto, né? Que é pega um x, a imagem do ponto é o f de x. Agora, a imagem do conjunto são todos os pontos do x, tal que eu calculo a imagem. Ok? Por isso que tem isso aqui, ó. Para todo x no x, a imagem dele, ou seja, a imagem do ponto, é um elemento do conjunto imagem. E agora é só comparar. Por exemplo, comparo essas duas linhas aqui, né? Se o x é um ponto... Caso a gente não tivesse tomado esse conjunto x dentro de A, isso é a nomenclatura seria x vai dizer A, isso aqui é f de x vai pensar o f de A. mas aqui...
Mas aqui, como ele quer. Poderia, aqui poderia ser o A próprio, porque o X aqui não necessariamente. Essa inclusão no livro do Elon pode ser. Ele, digamos assim, ele deixa aberto que o X pode ser o A também, né? Aí, entendeu, né? É meio que assim. Só é só você se convencer. Para todo X em A, que o X já tá. Oh, perdão, para todo X no X, aí esse X está em A, né? Então o f de x está lá no conjunto imagem f de x. E aí, quando eu comparo essa observação com a definição do f a menos 1 do f de x, é a mesma coisa. Tá vendo? O x pequenininho é o elemento do A, tal que o f dele está no f de x. Então ele tem que estar na imagem inversa. Ó. O que é a imagem inversa do f de x? Essa é a definição. É só escrever a definição, essa primeira linha. E aí, na segunda, eu observo o quê? Para todo x lá no x, a imagem daquele ponto está no conjunto imagem do f de x. Então, essa escrita aqui é igualzinha a esta aqui. É a mesma. Né? Porque o x vai ser um elemento de A que satisfaz isso. Ou seja, que satisfaz que a imagem dele está no conjunto imagem do x. Então, ele tem que estar na imagem inversa do f de x. É isso. Então, basicamente, é só você se convencer que é verdade. Comparar as notações, né? Deu para entender? Volta no diagrama. Vamos lá. Ó, eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Aquela mesma função lá, né? Aí, No caso, onde estaria a a imagem inversa, a imagem inversa é porque assim, a imagem inversa, ela contém, é porque é o seguinte, você tem esse diagrama aqui, né? A imagem inversa é um conjunto do A, certo? Ele estaria mais ou menos aqui, ele estaria assim. E aí só é igual se a função for injetiva. Que é o item B, né? Ok? Então não precisa desse exemplo aqui, não. Ah, deixa eu... Então vamos lá. Ó. Que eu ia pegar só um caso seguinte. Por exemplo, ó, pega o x, eu vou fazer igual. Pega o x como sendo menos 1. Aí quando você calcula a imagem dele, ó, vai dar um intervalo 0, 1. Qualquer ponto que eu pegue aqui. Aliás, eu vou fazer diferente. Eu não vou pegar o x01 não, ou menos 1 não. Eu vou pegar o x01. Que dá o mesmo resultado, né? Ó. Qualquer ponto aqui, quando eu calcular a imagem, vai cair aqui. Concorda? Sim. E aí agora é o seguinte. Agora a imagem inversa
do f de x, nesse caso aqui, ó, porque eu estou calculando a imagem inversa agora, é aqui. Isso, exatamente. Perfeito. Não, tá vendo como ali não é injetiva, né? Entendeu, né? Agora, por exemplo, se eu pegasse a minha função, agora fica claro que se eu pego a minha função, só que eu delimito x maior ou igual que zero, aí ela vai ser injetiva. E aí ocorre a igualdade. Entendeu, né? Então vamos provar o item B agora. Aqui. Fica bem mais fácil. É injetiva se só se, né? Isso, a inclusão já está aprovada. Aqui, a primeira é, se é injetiva, então vale a inclusão, né? A ida. Daquelas propriedades? Aí eu vou usar na volta, né? Porque como eu quero na volta se vale a igualdade, eu quero provar que é injetiva, né? Eu vou usar, se eu não me engano, é o segundo item, que se o x é diferente de y, então o f de x é diferente de f de y. Mas na hora eu vejo, porque eu não estou lembrando 100%. Então eu vou supor que ela é injetiva, agora eu quero provar. E aí o seguinte, eu quero provar que esses dois conjuntos são iguais, né? O x é igual a isso aqui, mas só que uma inclusão eu já provei, né? F a menos 1 de F. Eu já sei que isso aqui está contido aqui, né? Ou, perdão, como tem isso? Aí eu quero provar, é isso aqui. Né? Aí eu vou tomar um elemento aqui, ó. E aí, pela definição, o A está no Azão, né? E o F do A está no F de X. De Xão, certo? Aí, o que eu tenho que provar? A minha missão eu quero provar que esse A pequenininho, ele está no X, não é verdade? Sim. Então, queremos provar e aí é que entra a injetividade. Por quê? Porque o f de A, ele está no f de x, né? Então, como o f de A está no f de x, eu vou ter que ir para outra página aqui. E aí, a gente só tem que lembrar quem é a definição do conjunto imagem. Então, se o f de A está no f de x, existe um x pertencente a x, ou um x1 aqui, tá o quê? F de A é o f de x. F de x1. Lembrando aqui, ó, o que é f de x, né? F de x é o conjunto formado pelos elementos f de x
com esse x no A, né? É a definição de conjunto imagem. Então, se o f de A está nesse conjunto, ele é um f de x1 com esse x1 em x. Perdão, aqui não é A, tá? Aqui é x. Pronto. Ok? E aí agora você ganha que, como a função é injetiva, o A tem que ser igual a x1. Lembrando, aqui eu estou usando, ó, aquela primeira, né? Se as imagens são iguais, quer dizer que os pontos são iguais. Então você tem uma função, tá? Ok, o f de A é igual ao f de x1, então o A tem que ser igual a x1. Ok? E aí, como o x1 é um ponto... Exato. Exatamente. O A está em x. Ok? E aí provou. Agora a gente vai fazer a volta, né? Se vale a igualdade, a função é injetiva. Seja... Então, na verdade, não é nem seja, é suponha. Aí eu quero mostrar que é injetiva, né? Mostraremos que f... O que tu confundiu? Isso. Aqui no anterior, deixa eu voltar aqui, né? Porque quando você supõe que ela é injetiva, você tem que provar, teoricamente, você teria que provar duas coisas, né? Isso. Só que isso aqui é o item A, que sempre ocorre. E aí a gente fez só isso daqui. Aí agora a gente vai provar que ela é injetiva. Agora eu não me lembro aqui como é que prova, mas eu vou tentar fazer aqui. Então, deixa eu ver o que eu faço. Eu vou tentar provar que se o f de x é igual ao f de y, então y é igual a x, ok? Então, dados, então sejam ou suponha que f de x é f de y. Dados, né? Você pega dois quaisquer e supõe que eles têm a mesma imagem. Aí o truque aqui é você definir o x e y, eles... Não, é você definir dois conjuntos. Ó. Define x como sendo esse conjunto unitário e y como sendo esse outro. Ok? Aí esses dois conjuntos, eles estão em A, né? Porque eu peguei o xzinho e o yzinho, eles estão em A. Então o conjunto unitário está em A. E aí o que eu quero fazer é usar
para esses dois conjuntos, vale essa propriedade aqui, ó. Porque essa aqui é a hipótese que vale isto para todo x contido em A. Qualquer conjunto contido em A vale isso. Em particular, vale para esses dois conjuntos aqui. Ok? Então, por hipótese, f a menos 1. Aliás, eu vou colocar um embaixo do outro, só para a gente ver. Ok? Aí, lembrando, quem é o meu f de... Só que é o seguinte, ó, o f a menos 1, o f de x, vou fazer uma observação aqui. A observação é a seguinte, o x ele é o conjunto unitário que só tem um x, então o fzão de x ele só vai ter um elemento também. Ok? A mesma coisa com esse aqui, ó. Só que é o seguinte, por hipótese, nós temos isso, ó. Não é verdade? E aí, significa o quê? Significa que o f de x é igual ao f de y. Não é? Porque os dois... Aí agora a gente vai usar aqui, ó. Por um lado, eu tenho que x, ele é o f a menos 1 de f de x. Mas eu acabei de observar que o f de x é o f de y. Porque lembrando, esse x e y aqui, eles são específicos, né? Não é qualquer agora. Eu usei a propriedade para dois conjuntos específicos que eu criei. Ok? Que é a observação. Aí só que o f a menos 1 do f de y é y. Né? Então eu provei que y é igual a x. Ou seja, eu provei. Se esses dois conjuntos unitários são iguais, o y tem que ser igual a x. Né? E aí prova que ela é injetiva. Porque você pegou dois pontos arbitrários, x e y, cuja imagem é igual, mostrou que eles são iguais. Logo ela é injetiva. Certo? Entendi. Mas aqui tem um truque, né? Porque é o truque de criar... Essa parte de pegar eles no entorno O truque é isso. Eu acho que semana que vem a gente pode continuar nesse capítulo também, né? Tem muito exercício aqui. A gente acho que não tem que ter muita pressa, não. Até porque como tu tá, digamos assim, enferrujado, não tem que ter. uma parte aqui que eu quero que me explique a parte de família. Tá. Uhum. Pois, então,
Essa parte aí a gente pode comentar na aula. Eu explico o conteúdo, né, na aula que vem, essa parte. E a gente faz exercício nessa parte. É importante tu entender isso mesmo, porque usa muito isso no futuro, né? Ok? Eu entendi um pouco dessa parte de família. Só que A anotação confunde. Né? confundo. Uhum. Entendeu, né, o exercício? Mas você viu que precisou algumas coisas, né? Mas acho que pensar em escrever como É. Tem uma parte do texto aqui. Ah, tá, tem tempo ainda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um exemplo aqui do texto, do conteúdo, e a ideia é parecida. A página 12 e 13. É o exemplo 16, eu vou colocar aqui. Porque o exemplo 16, ele só faz um pedaço do que eu vou fazer para tu aqui. Eu vou fazer, ele só faz a metade. Mas eu vou colocar ele como referência. É mais fácil para tu procurar. Que é o seguinte, ó. Uma função f de a em b. Ah, ficou colado aqui. Ah, tem nada não. Deixa. Uma função de a em b é injetiva se somente se f de x interseção y é igual a f de x interseção a f de y. Ah, acabou aqui. Ok? Então, a função é injetiva se somente se f da interseção é a interseção dos f's para todo x, y. Aí a prova tem uma inclusão dessa que vale sempre. E a outra vale... Então, a primeira coisa que a gente vai provar é se a função for injetiva, vale essa igualdade, né? Eu acho que é ser somente si mesmo. Não faz o suficiente. É, só si, né? Não tô achando aqui. F aí. Suponha F injetiva, tá? E aí eu vou... O que a gente tem que provar? Que o F da interseção está contido na interseção dos F's e o contrário, né? Contém tem uma inclusão dessa que vale sempre, que é esta daqui, ó. Essa aqui, ela vale independente se a função é injetiva ou não. Aí, essa outra aqui a gente vai usar a injetividade para provar ela. Então, vamos lá. Então, a primeira aqui, ó, é o F da interseção
A gente vai provar isso, tá? Então, se eu vou pegar um ponto lá, qualquer, né? Ponto A, né? Que já tem x, né? Então, aí é a definição. Se o A é... Na verdade, eu vou botar um B aqui. Se o B está aqui, então o B é o f de um A, onde esse A está nessa interseção. Né? E aí o seguinte, o A estando na interseção significa que o A ele está em x e em y. E aí significa que o f, que o B, que é o f de A, ele está ele pertence ao f de x e pertence ao f porque vamos lá, né? O B é o f de A, mas o A ele também ele está tanto em x quanto em y. O fato do A estar em x implica que o f de A está no f de x, né? E se o A está no y, quer dizer que o f de A também está no f de y. Então ele tem que estar nos dois, né? Aí acabou, tá vendo? Porque eu peguei um B que estava aqui e mostrei que ele está no f de x e dessa f de y. Isso. Agora vamos para o segundo, que é provar que o f disso aqui contém... Aí é nessa parte que a gente vai usar aquela injetiva. Por exemplo, agora eu vou pegar um B que esteja aqui, ó. Tá? Se o B está aqui, ele está nos dois. E aí, agora aqui, o detalhe é o seguinte. O B estando no f de x, significa que o B ele é um f de x1, onde esse x1 está em x. Assim. Por outro lado, o B é um f de y1, onde o y1 está no y. Tá? Dessas duas, eu tiro que o f de x1 é igual ao f de y1, certo? Só que... E aí agora é que eu uso que ela é injetiva. Como ela é injetiva... Exato. E aí como você ganha aqui o x1, que é o y1, como o x1 está em x, mas ele é igual a y1, ele tem que estar em y também. Então ele tem que estar na interseção, certo? x1, que é igual a y1, pertence a x inter y. Logo, o b, que é o f do x1, também poderia ser o y1, porque eles são iguais, né? Tanto faz. Ele tem que pertencer ao f da interseção, né? E aí acabou. Foi o que eu provei, né? Que se ele tá neste aqui, ele vai estar lá no de cima, no f da interseção. Uhum.
Agora o que eu vou provar é que se vale essa igualdade aqui, né? A função é injetiva. E aí eu estou fazendo esse porque é a mesma ideia do anterior. E aí eu vou pegar o quê, né? Seja pega dois pontos que são iguais, eu quero provar que o x é igual a y. E aí, como agora vai ficar fácil, porque eu já fiz o anterior, é a mesma coisa. Defina x. E aí fica fácil concluir que o f de x é igual ao f de x aqui, né? Só tem um elemento, né? E o f de y só tem um elemento também, que é o f de y. Mas como o f de x pequeno é igual ao f de y pequeno, o f de x é igual a, é igual a o f de y. Né? Por outro lado, agora eu vou usar a hipótese. Por hipótese, não vale isso? E aí, eu vou ter esses dois aqui, ó. Como eles são iguais, aí o f da interseção deles vai ser só 1, né? Vai ser o f de x, por exemplo. Não é isso? E esse conjunto aqui só tem um elemento. Uhum. E aí, por exemplo, se basicamente é o seguinte, né? Se o x e o y fossem diferentes, ela não seria. Aliás, porque os dois estão indo para o mesmo lugar, né? É porque o que está acontecendo é o seguinte, ó. Como é que eu concluo aqui? Tem que concluir que o I. E é porque o Elon fez isso aqui. Ah, não, ele faz diferente. Ele não. Que a gente não tá. Tu tá percebendo, né? Que não tá. A gente não tá conseguindo concluir, né? Ele faz diferente. Ele é a mesma coisa, mas só que ele pega diferente. Seja. Aí, vamos lá. Ele faz assim. Ele usa a segunda. Se o x é diferente de y. Assim. E aí defina isso, tá certo?
Aí isso aqui vale a mesma coisa. Aí deixa eu apagar aqui. Vamos lá, então eu vou usar a segunda, né? Seja y diferente de x diferente de y. Aí eu vou definir a mesma coisa. Aí a gente pode concluir a mesma coisa, que o f de x é o f de x, só tem um elemento. O de y é a mesma coisa. Aí por hipótese vale isso, né? Aí eu quero provar, lembrando, a segunda, eu vou escrever aqui, né? A segunda é x diferente de y, eu tenho que provar que o f de x, né? Tem que provar isso aqui. Isso. Suponho que eles são iguais. Aqui ele faz direto, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Porque é o seguinte, ó. Por hipótese vale isso aqui, né? Não é isso? A diferença é que o f, essa interseção aqui, ó. Como o x é diferente de y, essa interseção é vazia. Vou escrever aqui. O x é diferente do y, então isso aqui é vazio, né? E aí eu pego essa mesma aqui. Aqui ficaria o f do vazio. Aí o f do vazio é vazio, é uma propriedade. E aí, por exemplo, esse f de x é só o f de x assim, né? E aí, se eu tenho dois elementos, dois conjuntos unitários que a interseção é vazia, quer dizer que esses elementos aqui são distintos. Aí tá provado, logo ela é injetiva. Mas tu vê, é a mesma ideia, basicamente, só que você usou a outra implicação, né? Mesma ideia que pega esse resultado. É. É uma ideia assim, você tem que ver feita de alguma vez na vida, né? Mas por isso você tem que se preparar para um verão desse. Você tem que ter ideias que você já tem que ter visto numa situação para você reproduzir. Vamos fazer a 15ª? Aí depois, vamos fazer a 15ª. Essa meia hora que falta. Aí semana que vem eu vou falar de famílias, né? Eu vou falar do conteúdo mesmo. Eu vou explicar o conteúdo todo. Acho que é melhor para tu, né? Porque é a parte que não é tão familiar, né? Nesse primeiro capítulo, né? E aí eu vou fazer os outros mais difíceis. Que tu pode até tentar o exercício 12, mas depois eu vou anotar aqui. Para tu ficar melhor. Então, o 15. É questão 15. Que é parecida, só que é a versão com sobrejetividade. Prove que, por exemplo, o item A é f para todo z ok? É a mesma coisa, só que inverte, né? A outra era f é menos 1
Vamos lá. E aí, por exemplo, né? Vou pegar um elemento aqui, ó. Aí, assim, se o A é aqui, na verdade, pegar B. Se o B está aqui, quer dizer que o B é o F de um A, onde este A está no conjunto F a menos 1 de Z, né? Isso. Aí o seguinte, o A estando no F a menos 1 de Z, eu vou até colocar aqui a definição do F a menos 1 de Z. Tá vendo? Significa que o A é um elemento do A, tal que o F de A está em Z. É a definição, né? E aí, aqui já cai imediatamente, porque quem é o B? Ó. O B é o F de A e o A está nesse F a menos 1 de Z, que tem essa característica aqui, ó. Explica bem isso, eu acho. Aqui esse em vermelho, né? Isso. Aqui é a definição. Por exemplo, quando tu for olhar lá no texto, né? F a menos 1 de Y são os pontos, são os X em A, tais que F de X está em Y. Aí tu imagina o lugar desse Y, Z. E no lugar do X, o A. Ok? Vamos só voltar do começo aqui, ó. O que eu quero provar? Eu quero provar essa inclusão aqui. Aí eu pego um B nesse conjunto, quero mostrar que ele está em Z. Aí o B, peguei lá. Se o B está nesse conjunto, então o B é um F de A, né? É um F de alguém, onde esse alguém está no F a menos 1 de Z. E aí você vai escrever a definição do F a menos 1 de Z para essa situação aqui. Qual a definição? São os As, tais que o F dele está lá. Então, como o F de A está em Z e o F de A é B, então o B tem que estar em Z. Ok? Pronto, então está provado o primeiro, porque o primeiro só queria provar que o F do F a menos 1 de Z está contido em Z. Agora a gente vai provar o segundo, que é se ela é sobrejetiva. Aliás, ela é sobrejetiva se somente se vale isso. Eu vou para outra página aqui. Pode dizer que usa esse aí lá na frente. Eu não estou lembrando. Não estou lembrando. Porque tanta coisa. Se for para usar, vai ser na parte de limite, para lá. Em alguns exercícios usa também a definição de imagem inversa. A gente, quando estiver lá, a gente vai perceber. Tem uns aqui que não, dificilmente vai ser usado. Se usar na prova. Pode cair na prova. Tá, eu quero fazer o B agora, né? Isso. Então F é sobrejetiva, então eu vou supor que ela é sobrejetiva. Seja F sobrejetiva. Isso. Deixa eu botar aqui a Ida. E aí eu quero provar isso aqui nós já fizemos, né?
Ah, eu quero provar isso aqui. Uhum. Isso aqui, o primeiro vale sempre. E aí o baixo eu tenho que provar agora o segundo. Agora a gente tem que só lembrar o que é sobrejetivo, né? Isso. O F de A é B, né? Ou, que é a mesma coisa, dado é a mesma coisa aqui. Dado um Y em B, existe um X em A, tal que é o F de... F de X é Y, né? E aí, por exemplo, ó, eu vou pegar o Z, lembrando, o Z é um conjunto do contradomínio, né? O Z está aqui, ok? Então, eu vou pegar, como é para provar isso, eu tenho que pegar um elemento em Z, né? E mostrar que ele está aqui, certo? Então, vamos lá. Dado um Y em Z, aí como ela é sobrejetiva, existe, né? X no A. Exato. Aqui, agora, imagina o seguinte, ó. Que conjunto é esse aqui? Aliás. Deixa eu... Eu quero mostrar que... Ah, tá. Ó, pronto. Até aqui ok. E aí o seguinte, ó. O X é um elemento que está em A, tal que o F de X é em Y. Que é a mesma coisa... X está em A. Isso. Está em Z, né? E aí significa o quê? Que o X ele está na imagem inversa do Z. Né? E aí significa que o F de X ele pertence à imagem da imagem inversa. Só como se eu tivesse... Não é? E aí quem é o F de X? Y. Da imagem inversa. E aí provou a segunda, né? Inclusão. Certo? Agora a gente vai provar que se vale a igualdade, ela é sobrejetiva. Para todo Z em B, né? Isso. Aqui eu poderia assim, como é para todo Z contido em B, você toma Z igual a B. É. Porque o B está contido nele mesmo. F a menos... Perdão. F do F a menos 1 de B. Aí tem uma propriedade que o F a menos 1 de B é A. Eu só escrevi ela, é a penúltima daquelas que eu coloquei. Viu, né?
O f de A é B. Aí se o f de A é B, ela é sobrejetiva. Mas é como É porque é o seguinte, ó, a propriedade, ela diz que essa igualdade aqui vale para qualquer subconjunto de B. Em particular, vale para o Z igual a B, porque o B é subconjunto dele mesmo. esse Z igual a 3, ele está contido dele. É, porque eu não quero... Aqui eu tenho que vale para todos e aí eu, em particular, eu escolho um. É diferente de provar para todo, né? A gente não está provando que vale para todo, a gente está usando que vale para todo. E aí eu escolho uma situação. Então, se vale para todo, então vale para Z igual a B. Ok? Logo, ela é sobrejetiva. Bom. Tu pode, toda vez tu pode pensar o seguinte, ó. Quando tu tem uma dica aqui, se vale para todo, escolha um específico. Porque é o seguinte, quando você... Geralmente é o seguinte, você tem algum problema que... a propriedade vale para todos os números naturais. Às vezes, resolver esse problema significa que você pode escolher um conveniente daqueles que valem, né? Um natural, no caso, que eu coloquei conveniente, para que você chegue no resultado. Foi o que nós fizemos aqui. Nesse aqui. Ok? Ok, entendi. Acho que por hoje é isso, né? Ó, na aula que vem, né? Só para tu dar uma... A gente vai falar de famílias, né? Ah, 13. Eu vou fazer ela na semana que vem, a 12 e a 13. Mas a dica é, já que aliás, eu vou colocar aqui, aí eu vou falar delas. A dica é que A menos B, tu tem que usar... Tu vai usar aqui. Isso, é a interseção complementar do B, né? Se eu não estiver enganado. Nem lembro mais. Deixa eu dar uma... Os elementos do quê? De A, né? Que não estão em B. Vamos lá, vamos fazer o desenho? Só para nós nos convencermos aqui. Eu tenho A... Não. Eu tenho A e tenho B. Aí o A... esse conjuntinho aqui é esse aqui, ó. Né? Os elementos de A que não estão em B. Agora tu imagina o A... o complementar do B é todo fora. E aí quando você vai a interseção dá esse verde aqui. Certo? Então tu vai usar na 13... Tanto na 13... Na 12 e na 13... Isso, mas eu vou te dizer aqui quais as que tu vai usar. Isso aqui... tu vai usar também essa propriedade aqui da imagem inversa do complementar, é o complementar da imagem inversa. Não parece que usa, né? Mas usa. Tá?
Vai usar isso em algum momento. Só isso, pronto, essas duas. Isso aqui, porque tá vendo, ó, porque é só o seguinte, só para esclarecer mais. Por exemplo, na 13, você tem f de... Tu não vai provar isso, né? Tu vai provar que o f de A vai provar que... né? Vai provar isso aqui, certo? E em algum momento tu vai usar essa propriedade aqui. Aí tem que ver como é que é. Mas eu faço uma delas pra tu, porque a outra é basicamente a mesma coisa na semana que vem. Porque é bem grande essa questão aqui. Tá? Aí eu faço de... Eu vou ver se eu consigo escrever ela. Uhum. Tá bom. Tá bom. Não, tu tem que começar a escrever, E aí toda vez tu pode tentar questões, se as que tu não conseguir, aí a gente tenta aqui. Uhum. Então tá bom, essa semana que vem eu faço de famílias, aí a gente vê esses exercícios aqui, esses dois, esses finais aqui, né? É. Esses aqui são mais difíceis. Então é isso. Até que a gente vê. Vou mandar daqui a pouco. Pois é. Vou. Porque a gravação... Deixa eu interromper aqui. A gravação ela fica muito grande.